Paz, meu querido irmão, minha querida irmã, espero que você esteja bem, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dando continuidade nas nossas aulas de EBD, então, através da gravação. Estamos estudando aí os profetas do Antigo Testamento, conhecido como profetas menores. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da figura do profeta Miqueias. A lição de hoje é a lição número 8. Miqueias, justiça e esperança. Texto que nós vamos ler nesse momento está localizado ali no livro do próprio Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, que diz: Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. O objetivo da lição de hoje é conhecer um pouco de Miqueias, a respeito de sua história e da sua vida na sua época, sua mensagem, e como alguns pontos de sua mensagem e da sua profecia se aplicam a nós nos dias de hoje. Miqueias, ele foi contemporâneo de Isaías e profetizou durante os reinados de Jotão, de Acás e também do rei Ezequias. Jotão e Ezequias foram até bons reis, mas Acás foi um rei péssimo, um mau rei. Miqueias estava convencido que Judá estava caminhando para um desastre por causa dos pecados nacionais e também pela idolatria que era disseminado também no meio do povo e também no meio dos seus líderes. As acusações dele têm muita semelhança com as acusações feitas pelo profeta Amós, mas o estilo de Miqueias é mais feroz e também mais direto. O primeiro ponto da lição de hoje vai falar justamente quem foi Miqueias, quem foi esse profeta. No capítulo 3 do versículo 8 vai dizer assim: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O nome desse profeta significa quem é como Jeová. Ele nasceu numa cidade chamada Morisset Gat, que era um vilarejo que ficava ali cerca de 40 quilômetros de Jerusalém, no sopé das montanhas de Judá. Tudo indica que Miqueias era um homem do campo, talvez um lavrador. Sua mensagem de juízo era dirigida às vilas e cidades de sua região. Nós vamos ver isso ali no capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 16. Aliás, Isaías e Miqueias, eles se completavam. Um era um aristocrata da época, um confidente do rei e um estadista, podemos dizer que era um homem nobre, um sangue azul, enquanto o outro era um camponês, um homem simples, um lavrador, cujas visitas à capital confirmavam notícias ouvidas em casa. A semelhança de Amós, quando pegamos ali Amós 7,14, Miqueias não era um profeta profissional assim como Amós. Sua crítica aos profetas corruptos, que nós vemos ali no capítulo 3, no versículo 11, comprova justamente isso. Embora não haja testemunho do seu chamado em sua profecia, sua autenticidade profética é confirmada através das evidências internas, ou seja, com declarações do próprio livro, onde nós vamos ali acompanhar no capítulo 1 até o capítulo 3, no versículo 8, ao qual nós falamos. Qual era a mensagem de Miqueias? Eis aí o ponto 2 da nossa lição, a mensagem desse profeta. O livro de Miqueias aqui divide-se em 3 partes, cada uma começando com ouve. Somente ali no capítulo 1, capítulo 3, no versículo 6. E cada parte termina com uma promessa. No capítulo 2 nós vemos ali a promessa de ajuntamento. No capítulo 5 nós vamos ver ali a promessa de livramento. E no capítulo 7 nós vamos ver
não só a promessa de perdão, mas também a promessa de misericórdia de Deus para com o seu povo. Os pecados nacionais estão presentes em todo o livro. Tem um estudioso, comentarista de um estudo que fez um estudo, na verdade, panorâmico da Bíblia, nos dá esse pequeno esboço a respeito do profeta Miqueias em seu livro. No capítulo 1, ali o primeiro ponto fala justamente da idolatria desenvolvida pelo povo de Deus. O ponto 2 fala justamente sobre a cobiça e a opressão. Uma das coisas existentes no povo de Deus que estava consumindo o povo era a forma com que eles se comportavam dentro do contexto de injustiça social. Uma das coisas que Deus sempre chamou a atenção do povo era justamente para não compactuar com essa visão e com esse comportamento. Então, o ponto 3 aqui, para entendermos um pouco mais do esboço desse texto, desse livro melhor, fala a respeito da violência. O ponto 4, o quarto ponto dentro desse esboço, fala do apoio aos falsos mestres que existiam naquela época. Porque o povo se dividia em relação a isso justamente porque, geralmente, quando o profeta enviado por Deus se dirigia ao povo, como o próprio Miqueias, onde nós vemos aqui logo no início, que fala a respeito de como ele se comportava, o seu estilo, que fala que era um profeta feroz e direto, o povo não dava muita atenção. Então o povo acabava dando apoio aos falsos profetas, justamente porque os falsos profetas falavam aquilo que eles queriam ouvir, massageavam o seu ego. Então uma das falhas do povo era justamente isso, o apoio que o povo estava dando aos falsos profetas naquela época. O ponto 5 aqui, desse esboço, fala justamente da corrupção dos governantes, dos líderes da época. Nada diferente dos dias de hoje, Uma corrupção absurda que consome o nosso país e em várias esferas do campo das relações humanas. Infelizmente nós temos padecido muito, mas não devemos compactuar com isso como o povo de Deus ao qual nós somos. Dentro desse esboço sugerido por esse comentarista, o 6º ponto é a corrupção dos profetas. O 7, o suborno. E o 8, a desonestidade existente no meio do povo. Algo que desagradava a Deus, e Deus de alguma maneira estava sempre enviando um profeta para chamar a atenção do seu povo. O 3º ponto desta lição, que é uma lição muito curta até por sinal, é uma lição que está muito centrada a respeito da figura do profeta e o tempo em que ele viveu. O 3º ponto fala de 4 destaques em Miqueias. Então o propósito dessa lição é dar um panorama geral nesse livro. Todavia, há aqui 4 destaques dentro desta profecia que não podemos deixar de analisar. A primeira vem justamente do capítulo 2, versículo 7, da parte B, que diz: sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Isso explica muita coisa na vida humana. Sabemos que a presença de Deus incomoda aqueles que estão devendo alguma coisa a Ele. Por isso, podemos afirmar que o Espírito Santo é tanto, nesse aspecto, uma espécie de advogado, que advoga a nossa causa, quanto também um acusador. O rabino Eliezer Ben Jacob diz: quem cumpre um mandamento conseguiu um advogado para si, e quem transgride um mandamento conseguiu um acusador para si. O profeta Jeremias, ele transmite o mesmo ensino. Lá no capítulo 6, o versículo 16 de Jeremias, ele diz: eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. E o Senhor Jesus, lá em João no capítulo 8, no versículo 47, disse aos seus oponentes: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não são de Deus.
Um outro destaque que nós podemos perceber nessa lição de hoje é justamente, e que precisamos de certa forma analisar dentro desse panorama, está ali localizado no capítulo 5, no versículo 2, que traz a seguinte afirmação: E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse texto é citado pelo evangelista Mateus, lá no seu livro, no capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Nesse tempo, no caso 7 séculos depois de Miqueias haver profetizado isso. Quando os magos perguntaram onde o rei dos judeus deveria nascer, os escribas responderam: em Belém da Judéia, porque está escrito por intermédio do profeta. O Espírito do Senhor revela então aqui a Miqueias até a pequena cidade natal daquele que haveria de reinar por toda a eternidade, porque ele é desde a eternidade. Então estava fazendo justamente menção à figura do próprio Cristo, do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Interessante notar que Isaías e Miqueias fazem as duas profecias mais claras sobre a encarnação do nosso Senhor Jesus. Isaías prediz o nascimento da Virgem, lá no capítulo 7, no versículo 14. Miqueias anuncia o lugar onde nasceria o Messias, lá no capítulo 5, no versículo 2. Então, a terceira profecia que devemos levar em consideração aqui, que devemos de alguma maneira dar destaque nessa lição, está ali no capítulo 6, no versículo 8, onde ele diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Certamente esse é um dos versículos mais conhecidos desta profecia. Inclusive já tive a oportunidade de pregar nesse texto. Ele está então em contraste com a falsa religiosidade. O que Deus quer não são milhares de holocaustos, mas sim uma verdadeira religiosidade. Observe os verbos explícitos nesse texto, nesse versículo, né? Os verbos praticar, o verbo amar e o verbo andar, que demonstram aqui a natureza, pedido de Deus, né? E a justiça e a misericórdia e a humildade era exatamente o que estava faltando na vida do povo da época de Miqueias. Será que tem faltado isso também nos dias de hoje? Será que as pessoas não têm vivido de forma injusta, têm agido sem compaixão e sem misericórdia, e têm passado muito longe da humildade? É algo de se refletir e de se pensar. A quarta profecia que precisamos e devemos levar em consideração dentro dessa lição está ali no capítulo 7, no versículo 18 e versículo 19. Onde diz o perdão e a misericórdia, fala sobre o perdão e a misericórdia de Deus. É maravilhosa a forma que o profeta encerra a sua profecia, exaltando o grande amor de Deus, o grande e inegável amor de Deus pelo seu povo. Ao longo dos séculos, desde quando esse texto foi registrado, é certo que milhares e milhares de pessoas encontraram consolo e cura emocional nesses dois versículos. Eu posso afirmar com certeza sobre isso. Quantas coisas da nossa vida e do nosso passado precisavam ser lançadas nas profundezas do mar. E Deus fez isso. E Deus realizou isso. Então, louvado seja o seu nome. O apóstolo Paulo expressou exatamente isso quando escreveu: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando
aos homens as suas transgressões. Esse texto está registrado ali em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 19, onde o próprio texto, nos versículo anterior, vai justamente falar daquilo que nós somos em Cristo, novas criaturas. O verbo imputar aqui significa debitar na conta, atribuir a responsabilidade. Quando Cristo morreu na cruz, Deus cancelou as nossas dívidas, aleluia, e as lançou nas profundezas do mar. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Um Deus que está presente, um Deus que nos consola, nos conforta e nos dá uma oportunidade de viver uma nova vida no seu Filho Jesus Cristo. Então nós podemos dizer com alto e bom som: adeus pecados. Por isso que eu gosto do texto bíblico citado ali em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Amém, amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.